Simbora que está no ar Esquadrão Proteção Animal. Eu sou César Rocha. Se você curte proteger e defender animais, fique com a gente, porque aqui você já sabe, o bicho sempre pega. E o nosso programa que vai ao ar aí pelo sinal da TV Band+, para mais de 110 municípios do interior do estado de São Paulo, toda a região metropolitana de Campinas. Muito obrigado pela audiência. E hoje estou aqui fazendo o meu quadro especial de entrevistas. Estou recebendo o Dr. Eduardo Scheibe de Moraes. Ele é veterinário e é consagrado especialista em gestão pública de saúde animal, bem-estar animal. Tem muitas especializações. Depois do advento da lei de 2008, a Lei Feliciano, que proibiu as carrocinhas, porque antes, para poder controlar, fazer controle populacional de cães e gatos, os municípios faziam o quê? Exterminavam os animais saudáveis. E aí, a partir de 2008, no estado de São Paulo, com a Lei Feliciano, os municípios não puderam mais fazer isso. E aí é que entrou a nova era da proteção animal, e aí onde tudo começa. E desde 2005, o Dr. Eduardo Scheibe, que já estava atuando como veterinário na cidade de Jaguariúna, ele teve esse grande desafio de desenvolver as políticas públicas que regem a proteção animal, ou seja, castração, microchipagem, atendimento para os cães e gatos da população de baixa renda. Muitas políticas públicas, né, que teve que desenvolver depois que não podia mais sacrificar, né, doutor? Seja bem-vindo ao programa, é uma honra aqui a sua presença no Esquadrão Proteção Animal. Eu que fico contente e lisonjeado pela presença aqui nesse programa e muito obrigado por todos esses adjetivos. E nós que já somos de longas datas, né, que tivemos como parceiro o Feliciano, tivemos outros nomes importantes dentro da causa animal, percebemos o quanto hoje dá para tirar alguns frutos daquele trabalho árduo que nós iniciamos. Então, quando o médico veterinário naquela época, ele não tinha noção de bem-estar animal, ele não compreendia essas matérias, que ao longo do tempo foi instituído e hoje chama Medicina Veterinária do Coletivo. É uma ciência linda, ela surge com o movimento de alguns colegas e hoje está muito forte na Universidade do Paraná, e com esse movimento eu tive, em alguns momentos, contato com essa turma. Então, em 2006, nós iniciamos em Jaguariúna o primeiro mutirão de castração e fizemos, hoje ele não está mais presente com a gente, é o Dr. Werner, mas foi ele que veio com a técnica do gancho. Exato. Ele orientou várias profissionais, uma amiga minha, né, que é a Marina, hoje ela está lá em Santa Catarina castrando, acredito que é 10 mil animais por mês. Ela tem uma carreta enorme, ela agradece até hoje essa oportunidade que ela vivia em Amparo, da gente já fazer um movimento regional para castrar os animais. Porque desde aquela época, mesmo que a gente estava instituindo política pública em Jaguariúna, nós sabíamos que se resolver só Jaguariúna, o problema do vizinho ia vir para a gente. Então, Exato. Sempre desde o início, nós realizamos essa política pensando no regional. Então, naquela época, o prefeito era o Tarcísio, o secretário de saúde, o Dr. Zé Cláudio, e conseguimos, através de RPA, que eu não entendia nada, mas foi as pessoas me ajudando a instituir as castrações. A partir daí, Jaguariúna começou a ser referência no controle populacional de esterilização, e não mais eutanásia. 2005. Aí vem a força do Feliciano 2008, que endossa o que Jaguariúna já estava fazendo. Então, então Jaguariúna já fazia. Antes de 2008. Antes, nós não fazíamos. Já não exterminavam mais Não, animais, como forma de controle populacional, não. Inclusive Campinas parece que já tinha parado a Câmara de Gás, porque Feliciano Sim. foi vereador em Campinas. Sim. E antes até se tornou vereador, porque foi uma das lutas dele, de fechar a famosa Câmara de Gás. Câmara de Gás. Que tinha nos zoonoses de Campinas. O doutor deve lembrar. Lembro. Mas assim, o que acontece? É complicado, porque uma administração pública, ela não tem conhecimento da ponta e dos problemas que os profissionais enfrentam. Então, naquela época, as faculdades,
não ensinavam e não tinham perna para atender todos os municípios essa campanha de esterilização. Por quê? Olha que interessante esses dados. O CRMV, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, recentemente liberou essas informações. Quando eu me formei, há quase 30 anos atrás, era um veterinário para cada 24 mil habitantes. Hoje é um veterinário para cada 720 habitantes. Como melhorou, hein? Melhorou. Então, hoje dá para instituir essas políticas públicas de esterilização. E eu tenho um desejo a mais, que no decorrer da entrevista aqui eu vou falar qual que é o sonho de consumo hoje, porque hoje nós temos um veterinário para cada 720 habitantes. Então, naquela época, nós sofríamos muito, porque vocês agora, a internet é fácil. Na nossa época não tinha essa informação. O Feliciano e outras pessoas, eu também tínhamos conhecimento, e por isso que ele conseguiu essa lei, em reforçar que o vírus 1 e 2 já estava diminuindo no Brasil, no estado de São Paulo, e não justificava mais a eutanásia. E foi numa conferência internacional que deu essa informação, a 8ª conferência da raiva. Então ele pegou essa informação técnica e sustentou. E realmente, em 1982, com as vacinas da raiva, diminuímos os casos. E então, essa lei, Feliciano, foi 12.916, lei 12.916 de 2008, que o nome 2008. É Lei Feliciano, foi um verdadeiro divisor de águas, né? Ele foi muito importante. Porque enquanto nós da proteção animal, ele ficava correndo para tirar animais do corredor da morte, porque os animais estavam lá e eles ficavam naquele período, o município ia lá, tirava esses animais da rua, essa população da rua de cães e gatos, levava. Se esses não eram procurados e resgatados pelos tutores, daí eles iriam para para a Câmara de Gás. Então, no caso, eu estou falando de Campinas, que eu nasci em Campinas. Em todos. O que acontece era assim, tinha um prazo de 3 dias, porque era o prazo que eles vinham... 3 dias só? 3 dias. Para o tutor... Procurar. O dono, nem falava tutor, falava dono. Procurar. Então, tirava de um canil, passava para outro, senão eles faziam o controle sanitário que eles alegavam. Mas o que eu gostaria de reforçar era assim, que naquela... E aí a gente corria para quê? Só fazendo um parênteses aí, que a parte técnica eu não conheço, aí é com o doutor. Mas nós que tínhamos muita dó disso e surgiu aquela comoção toda, porque quando o Feliciano startou que esses animais saudáveis eram abatidos até de formas cruéis e morriam, sim, a gente já sabia, mas tinha aquele mito, né, que virava sabão, mas até então ninguém tinha atentado ainda para a gravidade que era, né? E cada vez mais o cão e o gato foi virando verdadeiros membros da família. E as pessoas, veio toda essa comoção. E aí o que a gente fazia? A gente ia lá nos zoonoses, em Campinas, retirar esses animais que iam ser eutanasiados e a gente ia fazer a feira de adoção. E a gente tinha que doar de qualquer maneira, porque não tinha onde colocá-los, senão a gente tinha que devolver, daí eles iam ser eutanasiados. Então a gente implorava para a pessoa, leva, coitadinho, olha a carinha dele, vão matar ele, semana que vem ele está morto, leva. Então a gente tinha que doar os animais da maneira que estava lá, não dava tempo de castrar, não dava tempo de vacinar, mas aqueles estavam salvos. Então, nessa época, eu aluguei uma clínica, então coloquei 40 cachorros lá e uma chácara que eu tinha, mais uns 40 cachorros. Então, em Jaguariúna, era interminável. Para não fazer a eutanásia, colocava no terreno da minha clínica, na rua, né? E na chácara da Posse também, porque também trabalhava em Santo Antônio de Posse, em Jaguariúna. Então, eu fiquei refém, porque você fica envolvido na causa. Sim. Você fica envolvido. Até um dia que eu fui obrigado a recolher 8 cachorrinhos, e eles estavam com um parvo, e os cachorros que eu gostava pegaram. Então, a partir desse dia que eu percebi que recolher de uma forma sem critério vai afetar também os animais que eu convivo, que eu tinha compaixão, eu comecei a tomar uma outra atitude. Então, foi com o sofrimento, com a dor, que eu deixei de recolher da forma que eu estava recolhendo. Então, são vários estágios que nós passamos nessa vida pública
para conseguir hoje um modelo que nós estamos tentando avançar, né? Hoje tem a medicina do abrigo, como eu comentei, dentro da medicina veterinária do coletivo, que eles consideram todos os cuidados que a gente tem que ter, quarentena e isolamento, que na minha época a gente não adotava. Então houve um avanço tremendo a cada momento. Só que o meu expertise, ele surge em 2017, que eu fui convidado para fazer parte de uma gestão. Então, a partir de 2017... Jaguariúna. Eu tinha terminado um curso de Direito Sanitário, aprendi tudo... Inclusive, para quem não sabe, em Jaguariúna, o Centro de Controle de Zoonose, ou Projeto Saúde Animal que vocês desenvolveram, ela fica dentro da faculdade, né, de Medicina Veterinária, junto? Dentro não, fica junto. Olha, teve momentos juntos, momentos separados. Hoje, são outras pessoas que estão na frente desse programa, e a parte de Jaguariúna, eu acredito que está no posto veterinário, que fica na Roseira de Baixo. E o doutor, trabalhando lá como veterinário, tornou Jaguariúna pioneira na questão de saúde animal. Vocês conseguiram desenvolver um programa de saúde animal dentro da Secretaria de Saúde, né? Eu vou querer saber mais sobre isso, porque eu fiquei como vereador em Valinhos por 12 anos e o maior desafio meu era instituir essas políticas públicas. Aí muitos falavam, você tem que sair os zoonoses, tem que virar o DPBEA, daí conseguir fazer uma coordenadoria de bem-estar animal, daí conseguir da coordenadoria virar um departamento, mas sempre com um orçamento muito baixo, e o meu desafio, eu ia na prefeitura, daí eu ia lá no doutor Eduardo, lá em Jaguariúna, para o doutor tentar dar o caminho das pedras, agendar reunião com o prefeito, né? Infelizmente, as coisas, a máquina pública, ela é muito demorada e depende muito da boa vontade do executivo. Falando especificamente, o prefeito. O prefeito, eu acho que ele tem que gostar, ele tem que ser vocacionado, ter a sensibilidade de olhar também para a questão animal e saber que se ele investir em bem-estar animal, que é o cão e o gato, principalmente, ele não está tirando o dinheiro da saúde pública, porque eu sempre disse isso, doutor, porque hoje, não só hoje, como assim na última década, o tutor, ele gasta o dinheiro dele, ele deixa de fazer saúde para ele se endivida para poder cuidar do animalzinho dele quando fica doente. Então, se o poder público ou a prefeitura assume parte desse manejo para poder dar a questão de castração ou um atendimento para os animais da população carente, que ele está fazendo? Ele está investindo também na família. Porque quantas pessoas ligam para a gente chorando porque que o seu animalzinho está morrendo, vai lá, pega o cartão de crédito, gasta tudo que tem que gastar e deixa até de comprar comida e remédio para ele mesmo. Nós vamos falar mais sobre isso, mas antes vamos para um intervalinho e já voltamos. Não saia daí! No dia mais importante da sua vida, você merece ser você mesma, em sua melhor versão. No Abaronese Studio, cada noiva é única. Criamos uma beleza que traduz sua essência, estilo e história. Há 10 anos, transformamos sonhos em realidade com sensibilidade, técnica e visagismo. Acreditamos que a beleza da noiva deve ser criada sob medida, fiel ao seu estilo, gostos e identidade. Porque quando a beleza vem de dentro, ela toca todos ao seu redor. E é isso que eterniza o seu dia. Atendemos você no nosso espaço ou onde o seu sim acontecer, para noivas e grupos de até 20 pessoas, com exclusividade e cuidado em cada detalhe. Mais que beleza, presença, emoção e autenticidade, porque o seu grande dia começa com a gente. Abaronese Studio, transformando sua essência em beleza. Nutrinil Revolução em Nutrição Canina. Nutrinil para cães adultos. Mais do que apenas uma ração, é o segredo para uma vida canina vibrante e duradoura. Enriquecido com minerais essenciais e aminoácidos, Nutrinil oferece mais do que apenas alimentação. Proporciona performance, vitalidade e longevidade incomparáveis. Feito com uma mistura cuidadosamente selecionada de ingredientes de alta qualidade, Nutrinil é uma fonte excepcional de fibras, graças à adição de polpa de beterraba.
Essa combinação única garante uma digestão saudável e um sistema imunológico fortalecido. Não discrimina raças, é formulado para atender às necessidades nutricionais de cães de todas as raças. Nutri-New é a escolha perfeita para garantir que seu melhor amigo tenha uma vida plena e ativa. Já estamos de volta, você está assistindo o Esquadrão Proteção Animal, onde o bicho sempre pega. E hoje, no meu quadro especial de entrevistas, estou tendo a honra de receber o Dr. Eduardo Scheibe de Moraes. Ele é veterinário e é um dos pioneiros, especialista em gestão pública e saúde pública animal, que desenvolve as políticas públicas, bem-estar animal, aqui no estado de São Paulo. Tudo bem, doutor? Tudo bom, César. Vamos continuar com o nosso bate-papo, porque a gente tem muita coisa para conversar. Sim. Eu nem li o seu currículo, Certo. Porque se eu for ler o currículo do doutor Eduardo aqui, acaba o programa. Eu peguei um calhamaço assim, ele tem especialidade em todas as áreas e A a Z, tudo que envolve a questão animal, inclusive sanitária, Sim. tudo. Ele tem especialização Unicamp, Faculdade Federal. É impressionante. Eu peguei o currículo dele em PDF e fiquei lendo aqui, doutor, desculpa, não dá para falar o seu currículo aqui, porque senão o programa acabava e a gente não avança. A gente estava batendo papo aqui, a gente estava falando que depois de 2008, do advento da lei que proibiu as carrocinhas, as famosas carrocinhas em todo o estado de São Paulo, que os municípios não podiam mais exterminar os animais, fazer eutanásia, exterminar, para fazer o controle populacional. E aí o doutor já estava trabalhando na questão de castração, já não, lá em Jaguariúna. 2005. E aí, a partir daí, qual foi o grande avanço, doutor? O que acontece é que depois de 2008, muitos movimentos foram adotados no Centro de Zoonose, na UVZ, sem critérios técnicos. E aí houve um movimento de várias frentes e levaram esse assunto até Brasília. Então sentou lá o Ministério da Saúde e o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério da Saúde alegou que não era essas atividades de atender cachorro, de cuidar cachorro, que era do meio ambiente. E o meio ambiente falou que não era dele. Então, para encerrar a discussão, ficou uma normativa de 2014 falando o que a UVZ poderia fazer e não deveria fazer as demais atitudes. Então, mais uma vez, nós ficamos aí num limbo, sem saber o que fazer com os cachorros que não podiam realizar mais o controle populacional através de eutanásia. Mas o que acontece naquela época em Jaguariúna? Eu tive a oportunidade de estar junto com as pessoas que fazem o Plano Municipal da Saúde. Então, a partir daí do Plano Municipal de Saúde, nós começamos a adotar umas diretrizes. A epidemiologia do abandono, a formação de política pública animal. A partir daí, ganhamos forças, ganhamos muitos outros colegas veterinários e conseguimos instituir um programa de saúde animal dentro do plano plurianual em 2022. Aí foi o pulo do gato. Aí conseguimos fazer uma política permanente de controle populacional. Então, aquela lacuna que tinha que ser feita, que o Feliciano fez em 2008, Jaguariúna conseguiu suprir em 2017, bem simples. A cidade de Jaguariúna é muito difícil encontrar filhote, né? De cães e gatos. Nós fizemos uma pesquisa lá, porque teve uma renovação do cartão cidadão. O quê? 75% mais? A pirâmide populacional lá já inverteu. Naquela época, nós não tínhamos mais animais de 0 a 6 meses. Naquela época, demorou uns 2 ou 3 anos, até a vinda do castramóvel, zeramos a fila de castração. Então, de esterilização, nós fizemos a lição de casa. Mas o mais importante mesmo naquela época, foi que nós instituímos políticas públicas. Através dessas políticas públicas, eu fui convidado a fazer parte, com mais de 500 profissionais, o manejo populacional nacional, lá em Brasília. Foi tudo online. E aí eu fui relator na questão de financiamentos. Então, hoje eu virei referência a muitos municípios. Eu tenho aqui a lista, mas vou tentar
depois ler com calma, para não esquecer as duas prefeituras que eu estou ajudando voluntariamente. E temos também o Estado do Rio de Janeiro, o programa Rio Janeiro PET, que está com interesse de fechar parceria com Santo Antônio de Posse, que hoje eu sou presidente do Conselho Municipal de Defesa Animal. Então, hoje nós estamos desenvolvendo muitas ações em Santo Antônio de Posse, que eu gostaria depois de Inclusive, Santo Antônio de Posse ganhou um prêmio, né? Isso, ela assumiu um compromisso, Cidades Positiva pela AICA. Prêmio internacional? Ela é uma ONG internacional, é uma coalizão de ONGs, né? Tem mais de 9 ONGs internacionais, que ela assumiu um compromisso. Eu quero muito falar sobre Santo Antônio de Posse, sim, que é onde o doutor hoje está atuando, inclusive como presidente do Conselho Municipal de Direito e Proteção. Defesa Animal. Defesa Animal. Mas eu voltando em Jaguariúna, porque eu me lembro bem, que eu fui lá, inclusive, gravar várias matérias e até como vereador também, para poder tentar entender como que vocês conseguiam fazer tudo aquilo, né? Porque a gente lá aqui em Valinhos, como vereador, quando eu chegava na prefeitura, passei por 3 prefeitos e eu tinha uma dificuldade enorme, porque era aquele jogo de empurra, né? Inclusive até para poder instaurar o departamento, que era as zoonoses, e transformar em coordenadoria, foi difícil. Então, a gente conseguiu transformar numa coordenadoria dentro da saúde, e para virar um departamento, a Secretaria do Meio Ambiente não queria, a saúde também não queria. Chegamos a ficar até no gabinete do prefeito um tempo, hoje está no meio ambiente, mas é um jogo de empurra enorme. E dentro da lei orçamentária anual de Valinhos, que é R$200 mil só por ano, para poder fazer saúde animal. Então é insignificante um valor para um município que tem 130 mil habitantes, chegando a 130 mil habitantes. E o tempo foi passando, consegui deixar o departamento funcionando, então o departamento já está criado. Deixei já o orçamento de 2025, já com a emenda impositiva para fazer as castrações, com mutirão de castração através de castramóvel, já para o ano todo, aí com mais de 1.000 castrações, que Valinhos vai fazer agora nesse ano de 2025, já deixei emenda impositiva e também já deixei pronto para construir um novo abrigo, um novo centro de recuperação de animal do Departamento de Bem-Estar Animal na rodovia D. Pedro, tudo com a planta aprovada, o dinheiro já empenhado, até não sei como que está, preciso ir lá para ver. Porque o prédio onde era o departamento em Valinhos era muito pequeno, eram zoonoses, né? E agora, então, esse novo prédio sendo construído no antigo estande de tiro, que não serve para nada, estande de tiro da guarda, e já o projeto pronto, tudo pronto, já tudo aprovado para a nova gestão agora já fazer. Mas eu não sei como que isso está andando. Então, voltando lá em Jaguariúna, me chamou muita atenção, até uma matéria que eu fiz com o doutor, que nós visitamos, o atendimento para animais da população de baixa renda, estavam fazendo cirurgia, fazendo cirurgias não de castração, cirurgia eletiva. E depois nós fomos lá num espaço onde o doutor tinha lá, inclusive até fisioterapia. E eu fiquei encantado, não imaginava que tão perto aqui em Jaguariúna, tudo isso, minha gente, de graça. Para a população, para os tutores. Isso na cidade de Jaguariúna, até fisioterapia tinha, ultrassom, fisioterapia, exames. Né? O doutor participou de apoiou e participou da implementação de todos esses programas, né? E eu queria saber como que eles conseguiam fazer, e através do Cismetro, né, que é um consórcio municipal. E Jaguariúna, então, essa pasta continua na saúde, porque Cismetro está na saúde, né? Sim. O que acontece? Até 2024, eu colaborei intensamente com essas ações. E aí, então, de 2017 até 2024, conseguimos ser uma das primeiras a ter posto de atendimento com médico veterinário, ter um centro de especialidade veterinária que tinha oncologista, dermatologista, fisioterapia, imagens, né, que era uma pessoa que fazia ultrassom. Tínhamos 3 ou 4 clínicas veterinárias credenciadas pelo Cismetro para dar suporte. Quantos habitantes tem em Jaguariúna? Eu acho que 70. Nossa. Acho que 70 mil. Tínhamos também
além das... Tínhamos apoio da faculdade, porque ficava dentro... A FAGE, a Unifage, ficava dentro desse centro de fisioterapia, a doutora Camila, né, que abraçou a ideia. Então, lá em Jaguariúna, nós tínhamos uma rede de saúde animal bem robusta, né? Iniciou. E esse foi a grande vitória nossa, porque o primeiro hospital do estado de São Paulo, o Dr. Elcio, ele veio aqui em 2019, em Jaguariúna, para pegar a experiência. Ele visitou Leme, Barueri e Jaguariúna. E aí o estado de São Paulo, que começou a instituir hospitais públicos, montou em Votuporanga, né? A frente parlamentar lá do Carlos Pignatari, ele que é da frente parlamentar da causa animal, que instituiu esse programa, primeiro hospital. Então nós já começamos a ser modelo de visita. Aí o que ficou mais interessante é porque como nós aprendemos a gestão pública através do Cismetro, tivemos reuniões com vários secretários de saúde, conseguimos instituir vários procedimentos de atendimento veterinários. Nós criamos uma estrutura tão forte que eu fui convidado a fazer parte de um time, de uma comissão lá em Brasília, para o Plano Nacional de Manejo Ético de Cães e Gatos. E aí eu virei relator dessa área que eu domino, que é política pública, ações e serviços. Então, a dificuldade de muitos colegas e gestores, quando ligam para mim, hoje eu estou dando consultoria de graça para Antônio Dias, que é Minas Gerais. Nós estamos, talvez, pelo Conselho Municipal de Defesa Animal de Santo Antônio de Posse, fechar a parceria. Posso falar o nome aqui das pessoas? Por favor. Eu não recordo certo, mas eu vou... Então, nós estamos alinhando um trabalho com a Subsecretaria de Saúde do Rio de Janeiro, que o subsecretário é o João Pablo, a superintendente é a Beatriz Osório. Então, nós estamos tentando, dentro do Conselho Municipal de Santo Antônio de Posse, realizar uma parceria de troca de experiências com essa Subsecretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro. Então, vai ser uma experiência muito importante. Mas, claro, eu adquiri todo esse conhecimento em Jaguariúna. Todo esse conhecimento que hoje eu estou divulgando em várias cidades, o meu aprendizado foi Jaguariúna, né? Quando você foi lá. Então, eu só tenho que agradecer Jaguariúna, né, de todos esses tempos, de eu ter aproveitado e crescido em conhecimento. E hoje eu posso passar para várias pessoas. E estou muito contente de Santo Antônio de Posse ser uma das primeiras a fechar essa parceria internacional com a ICANN, que é as Cidades Positivas, né? Eu acho que foi um trabalho lindo que nós desenvolvemos. Em Jaguariúna, de 200 castramóveis que foram cedidos na época do Ministério, só 17 funcionou. Porque eu e a Rebeca, que ela estava no CRMV de São Paulo, fizemos tudo certinho a lição de casa para o castramóvel funcionar. Que beleza. Doutor, a produção já está me avisando que o programa está terminando, está quase chegando ao final. Antes a gente vai ver o Permínio Monteiro em ação em Campinas. Então, quero agradecer o Ricardo Cortez de dar a oportunidade de fazer esses trabalhos em Santo Antônio de Posse. A gente já volta. Vamos ver o Permínio Monteiro em ação em Campinas. A gente já volta para finalizar aqui com o doutor Eduardo, que é autoridade máxima em questão de gestão pública e bem-estar animal e saúde animal. Mas, doutor, a gente vai ter que gravar um outro programa, uma segunda parte, porque é muito assunto. Tá bom. Que, inclusive, aconteceu um evento internacional que eu quero saber também na cidade de Santo Antônio de Posse. Sim. Então, vamos ver o Permínio Monteiro em ação e daqui a pouquinho a gente volta. Roda! Lindão. Pessoal do Esquadrão Proteção Animal, hoje nós estamos aqui com esse pitbull que foi resgatado na noite de ontem, segunda-feira. E eu precisava da ajuda de vocês, que eu acho que ele tem tutor, ele tem dono. Né? E a gente está aqui com ele é muito dócil, Ele é maravilhoso, ele é bonzinho demais. Queria a ajuda de vocês, tá? Ele estava passando fome, vamos aí dar ração para ele. Ele foi encontrado com as duas coleiras aqui, ó, e uma corrente abandonada no Parque Jambeiro, isso mesmo. Abandonada no Parque Jambeiro, a gente sabe aí a necessidade de a gente tentar achar o tutor dele,
Tem muita gente que tem preconceito com o Pitbull, mas ele é muito bonzinho, muito dócil. Tá um pouquinho magro, a gente vai cuidar dele. Eu acredito que alguém pode também ter abandonado pelo fato de estar com as 2 coleiras e a corrente. Mas ele é muito bonzinho, ele é um crianção, ele é crianção. E a gente quer fazer essa campanha no programa Esquadrão Proteção Animal. Me ajudem aqui, ó, a achar o tutor dele. Me ajudem a buscar alguém que queira adotar ele. Ele é muito bonito, olha só. Maravilhoso, bonzinho, dócil, né, filho? Dócil. E ele quer a ajuda de vocês. Muito bom, obrigado, Permiro Monteiro. Um abraço a toda a proteção animal de Campinas. Doutor, nosso programa chegou ao final. Puxa. Nossa, tem muita informação. Obrigado por essas informações importantes que o doutor trouxe aqui para o programa. E eu quero já te convidar para um próximo programa para a gente falar sobre a cidade de Santo Antônio de Posse. O senhor aceita o convite para a gente? Aceito, sim. Porque, nossa, sou fascinado e apaixonado por essa questão, porque eu acredito, doutor, que essa questão de cães e gatos já está muito próximo de solucionar, só depende de boa intenção dos gestores públicos, né, do executivo, da Câmara, das cidades, quererem fazer acontecer, porque a fórmula, a receita, o doutor já tem. Várias pessoas ajudaram na fórmula. Né? Mas eu estou replicando. Mas a fórmula está contigo. Então, não tem jeito, o programa está terminando. Fique com Deus, até semana que vem. Fiquem agora com as melhores ofertas de veículos da região, com meu amigo Carlão Fortunato, da Vila Real Veículos. Tchau!